Chegando o final de 2025, né? Abrindo ali o mês de dezembro com o jogo agora Grêmio e Fluminense, hoje às 9h30 na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Faltam só 2 rodadas de Brasileirão e faltam, se tudo der certo, se a Assis quiser lá de cima, 4 jogos da Copa do Brasil, porque a gente está numa semifinal que já é quinta-feira. O momento é muito bom, são 5 jogos de invencibilidade do Fluminense, a gente veio de um 6-0 mágico no Maracanã. Nos últimos 5 jogos a gente faz 9 gols e só toma 1, e de pênalti, nem é de bola rolando. Então vive um grande momento, porém, esse time do Fluminense ainda não venceu fora de casa. Não é uma obrigação absoluta vencer hoje, mas sim, o Fluminense para mim é o favorito para ganhar hoje, e a gente tem essa expectativa para acabar o Brasileirão da melhor forma possível. Classificado ali entre os 5 colocados que vão direto para a fase de grupos da Libertadores na temporada 2026, mas principalmente com muita moral para a gente enfrentar o Vasco na semifinal. Mas a semifinal a gente fala quando chegar na semana que vem, a gente foca um pouco nisso. Vamos falar hoje de Campeonato Brasileiro e tudo que você precisa saber sobre esse Grêmio e Fluminense que acontece hoje às 9h30, tá? Então roda a vinheta, vamos começar esse pré-jogo de Grêmio e Fluminense. Vamos lá, antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, ajuda muito a gente a continuar o trabalho aqui no canal Gol de Barriga e a bater 17 mil inscritos junto com vocês, tá? Conto com o apoio de vocês nesse vídeo de pré-jogo. Falando sobre a situação do Fluminense, a gente abre a penúltima rodada do Brasileirão na 6ª posição. A última rodada foi muito boa para o Fluminense ultrapassou o Bahia e encostou no Botafogo. Nossa situação, o Botafogo está um ponto na frente, né? O Botafogo joga fora de casa contra o Cruzeiro na quinta-feira, então a gente ganhando hoje, a gente torce para o empate do Botafogo, porque a gente iria para 61 pontos e o Botafogo iria para 60, a gente ultrapassa o Botafogo. Caso aconteça do Fluminense empatar, ele chega a 59 pontos, empata com o Botafogo, mas tem mais vitórias que o Botafogo, então o Botafogo teria que perder para o Cruzeiro para a gente ultrapassar. E sobre a situação do Bahia, mesmo que a gente perca o jogo hoje, a gente iria para 58, o Bahia iria para 60. A gente fica dependendo só da gente ganhar do Bahia na última rodada, porque a gente passaria o Bahia. Então, a nossa situação agora, o nosso confronto é contra o Botafogo, confiando que a gente vai ganhar dentro de casa no Maracanã na última rodada. Por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense é o time com mais vitórias no Brasileirão. Então, a gente tem um mando muito forte em casa. Aliás, faça um check-in, espero a torcida compareça nessa última rodada de Brasileirão. Mas quando a gente pensa no sentido como visitante, o Fluminense tem uma dificuldade. O Zubeldia ainda não ganhou, nesses 14 jogos, ainda não ganhou como visitante. Porém, contra Cruzeiro e contra Palmeiras, últimos 2 confrontos fora de casa, e contra times fortes, apesar da fase muito ruim do Palmeiras, infelizmente, né? A gente, contra o Palmeiras, bota uma bola na trave do Canóbio, que passa beirando a linha ali, quase dentro do gol, né? E contra o Cruzeiro, para mim, acho que para vocês também, tem uma expulsão do Matheus Pereira que deveria ter acontecido no primeiro tempo e poderia ter mudado a partida. O Fluminense faz 2 boas atuações, consegue 2 empates, mas não consegue a tão esperada vitória. Hoje a gente tem chance de conseguir essa vitória, mesmo que eu falei, a gente tem desfalque, eles têm desfalque, daqui a pouco eu falo dos nossos, mas vamos começar agora a falar como o Grêmio vem para o jogo de hoje. Grêmio que meio que praticamente se livra do rebaixamento ali na última rodada, então vem um pouco mais tranquilo e vou falar quem deve vir a campo hoje é contra o Fluminense na Arena do Grêmio. Vamos falar agora do nosso adversário, que tem no histórico 95 jogos contra a gente ganhou 29 jogos, perdeu 43 e empatou 23 jogos, né? Grêmio que abre a 37ª rodada na 10ª posição, mas estava com 43 pontos até a última rodada, ainda brigando ali pelo rebaixamento, né? Na última rodada tem toda uma preparação para esse jogo contra o Palmeiras, um jogo antes ele poupa todo mundo, vem contra o Palmeiras time titular e consegue uma vitória de 3-2 contra o Palmeiras, que afasta o Grêmio do rebaixamento, e até como esse campeonato tá tão maluco, o Grêmio está nesse momento na briga pelo G8, 2 pontos atrás do São Paulo, e esse G8, caso o Fluminense ou o Cruzeiro, espero que o Fluminense ganhe a Copa do Brasil, abre uma 8ª colocação, e o Grêmio, que fez um ano muito ruim, conseguiria jogar uma Libertadores na próxima temporada, né? Essa é uma loucura. Quando eu digo que é um ano muito ruim, é um ano onde o Grêmio cai na Sul-Americana para o Alianza Lima, é um ano onde o Grêmio é vice-campeão do Campeonato Gaúcho, então é um ano onde o torcedor do Grêmio vai querer esquecer a temporada de 2025. Mas tem uma coisa nessa temporada de 2025, é a chegada do atacante, do centroavante, o Carlos Vinícius, né, que vem da Europa
pro Grêmio e jogou 13 jogos e fez 10 gols, né? Se o Grêmio hoje não briga pelo rebaixamento, é muito por essa passagem do Carlos Vinícius, que aliás nos últimos 4 jogos fez 4 gols, vem marcando em todos os jogos que jogou pelo Grêmio. Porém, é desfalque para a partida de hoje. Estava pendurado, tomou um cartão amarelo e está suspenso na partida de hoje, o que é muito bom. Ele e o Amuso, né? São dois jogadores ali da frente, né? Mas principalmente o Carlos Vinícius, apesar do Amuso ter feito gol também no último jogo do Grêmio, são desfalques para essa partida. Então dá uma tranquilidade para o sistema defensivo, que já é um sistema defensivo muito bom, mas não vai contar com o Thiago Silva, ter um pouco mais de tranquilidade, né? Apesar de contra o Palmeiras a gente também não jogou com o Thiago Silva e não sofreu, né? Tudo bem que é outro meio do Palmeiras, mas sinto que vem um Grêmio muito relaxado para o jogo de hoje, né? Chegou a ter desavença entre torcida e Mano Menezes, um clássico, né? A gente viveu ano passado e começo desse ano, a gente sabe como funciona o Mano Menezes, mas é um jogo onde acho que não tem essa pressão que o Grêmio estava até o último jogo, e isso é bom para o lado do Fluminense. Espero que isso ajude a gente a conseguir essa vitória. O jogador de destaque, sem dúvida, era o Carlos Vinícius, né? O destaque da temporada do Grêmio. Aliás, caberia muito no Fluminense, né? Se o Fluminense tivesse trazido esse centroavante, porque a gente está precisando. Mas aí vamos de Everaldo, John Kennedy até o final da temporada, já que Germancano ainda se encontra lesionado. Enfim, já que não tem Carlos Vinícius, eu acho que o destaque dá para ir para Thiago Volpe, que é um bom goleiro, né? Passa por irregularidades na sua carreira ali, oscilações na sua carreira. Só uma curiosidade, acho que vocês sabem, mas Thiago Volpe que tem passagem em Xerém, né? É um moleque de Xerém, chega em Xerém com 18 anos, fica com 18 e 19 e depois vai para o São José se profissionalizar lá no Rio Grande do Sul. Então o Thiago Volpe que é um moleque de Xerém, né? Então só uma curiosidade. Jogadores conhecidos, a gente está falando de vários que tem no Grêmio, né? A gente está falando de Gemerson, a gente está falando de... Cara, quando eu falo de Kahneman no Grêmio, a impressão que eu tenho é que o Kahneman tem a idade do Fábio, só que para um zagueiro, assim, eu não sei quantos anos ele tem, mas só em ele ter feito dupla com o Jeromel lá em 2017, eu acho 16, 17, fiquei na dúvida agora. Eu acho uma loucura ele ainda tá ali no Grêmio, né? Bright White, Dodi tá lá, Edenilson, William, Cuejá, que quase veio pro Fluminense. Então tem muito jogador conhecido, mas que não engrenaram nessa temporada, ainda bem que continuem não engrenando no jogo de hoje à noite, né? Jogo histórico, para quem não está acostumado aqui no canal Gol de Barriga, todo pré-jogo a gente faz um jogo histórico, né? Vai ficando cada vez mais difícil, mas tem um 5-4 com um Grêmio muito histórico. E se você está pensando que eu estou em 2019, o que é muito maluco, todo mundo lembra muito desse 2019, que é o jogo que a gente sai atrás e depois recupera, né? Tem um 5-4 de 2011, reta final do Campeonato Brasileiro, a gente sai atrás do placar, a empata, é um vira-vira esse jogo, no final a gente está tomando um 4-3 do Grêmio, e a gente está falando dele, né? Fred faz 4 gols no Engenhão nessa noite e consegue ali o Fluminense um 5-4, né? O último gol ele dominando. Agora, já passou, né? Já fazem 14 anos que aconteceu esse jogo. O segundo ou terceiro gol, o lançamento do Deco, eu acho que o Fred está impedido. Mas aí ele fez 4 gols também, então não vale nada. Não tinha VAR na época, mas é um jogo, eu acho que... Lembro muito, cara, eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, né? Tava morando sozinho ali. Lembro de chamar meus pais para ver o jogo, mostrar apartamento, aquela coisa toda de que acabou de sair de casa. Mas é um jogo que eu lembro muito. Não fui no Engenhão nessa partida, por isso que eu tenho essa lembrança de estar vendo junto com meu padrasto, meu pai, né? Acompanhando essa partida. É um jogaço do Fred. E é bom, vai assistir os melhores momentos, que é bom ver sempre Fred fazendo 4 gols, é sempre uma alegria, né? Enfim, não temos Fred hoje. Faz falta não ter um Fred hoje, porque a gente deve ter Everaldo ou John Kennedy. Deixa eu falar agora de como veio o Fluminense para essa partida. Vamos falar de como vem o Fluminense, provável time esse está aqui do lado, já vou falar ele, só antes de lembrar que Canóbio não viaja porque estava suspenso, né? Ele forçou um cartão amarelo e faz sentido, né? Vinha de 14 jogos seguidos, jogou todos os jogos com o Zubeldia, então talvez um controle de carga ali, mas na verdade o motivo é suspenso. Mas talvez uma suspensão combinada com controle de carga. E outro que não viajou também para Porto Alegre foi o zagueiro Thiago Silva, também por controle de carga, isso por informação do clube. Então a gente vai com esses dois desfalques. Não sei se mais alguém começa no banco, mas não ter o Canóbio é algo interessante, né? Um cara que jogou demais a última partida e vem fazendo uma ótima temporada, 13 gols na temporada por um ponto, são números muito acima, mas a gente não vai ter ele no primeiro jogo da semifinal quinta-feira. Então talvez o que a gente vai ver em campo hoje já é alguma ideia do que o Zubeldia planeja para esse primeiro jogo da semifinal. Acho que a decisão que ele tomar hoje, se o jogador que entrar no lugar do Canóbio entrar bem, vai ser esse jogador que vai começar na quinta-feira. Então, existem jogos que a escalação não fala muito, né? Não diz muita coisa, mas esse jogo, sem dúvida, é uma escalação que o torcedor do Fluminense está ansioso.
Provável escalação agora, vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas, porque a gente não tem o Thiago Silva, e René. Martinelli, Hércules. Hércules, que se jogar o jogo de hoje, vai ser o único jogador, além do Fábio, a fazer os 15 jogos da Era Zubeldia, tá? E é um tapa na cara de Renato Gaúcho, que no último jogo dele, no comando do Fluminense contra o Lanús, diz que o Hércules, por problemas físicos de não aguentar mais a temporada, não aguentava ficar em pé no intervalo e tira o Hércules. Depois disso, o Hércules está indo para a 15ª partida seguida dele. Lúcio Acosta. E aí, vamos lá. Soteldo ou Nonato, a gente vai debater, apesar de posições diferentes, quem são os jogadores que estão brigando para entrar ali, o Lima correndo por fora, mas são principalmente esses dois jogadores que lutam ali para entrar no lugar do Canóbio, Serna, e aí uma dúvida entre Everaldo e John Kennedy, tá? Esse é o time de hoje, vou falar de cada jogador e cada dúvida que a gente tem. No gol, Fábio, não tem dúvida, não tem tomado gol e não tem tido muito trabalho, né? E às vezes que teve trabalho, tá lá representando debaixo do gol, mas a zaga tem sido muito sólida, não tem dado muito trabalho pro Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier, um dos melhores, para mim o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Na zaga, Ignacio e Freitas, assim. Os dois não passam muito confiança, o Freitas vem de um bom momento, mas toda vez que o Freitas está em um bom momento, ele assusta que pode entregar um jogo, e o Ignacio não consegue se provar, né? Mas confio na zaga de hoje, ainda mais sem Carlos Vinícius, acho que não vai dar nenhum problema. E na lateral esquerda, René. Martinelli e Hércules, a dupla, né? Martinelli, de novo, vem de 2 jogos contra Palmeiras e São Paulo, jogando um absurdo. Não cogitarem o nome de Martinelli para a seleção é um crime. Então, Martinelli e Hércules, já falei um pouco do Hércules ali antes de falar a escalação individual. E na frente, Lúcio Acosta, que joga demais, né? Mas está pendurado, tem que ter cuidado para não tomar cartão amarelo e não jogar contra o Bahia. Na esquerda, vamos de Serna, de Kevin Serna, né, a princípio, que vive um momento melhor, volta a se encontrar no futebol, né, nesse momento, se encontrar com o futebol num momento importante, que é uma reta final de temporada para o Fluminense, com jogos decisivos. E aí a dúvida, se ele vai tirar o Canóbio e colocar o Soteldo, que é pensando assim, é um 6 por meia dúzia, mas assim, o Soteldo não joga o que o Canóbio vem jogando e taticamente é uma loucura, né? Não tem como os dois estarem na mesma frase. Então essa é uma preocupação que eu tenho, não tanto para o jogo de hoje, mas pensando no jogo contra o Vasco. E a outra opção é Nonato, né? Aí talvez o René segurar um pouco mais, o Nonato e o Acosta intercalando um pouco mais, abrindo um pouco mais pela esquerda, o Nonato fazia essa posição. Os dois vêm entrando muito e correndo por fora. Para mim tem o Lima, que foi titular contra o Palmeiras e pode também jogar aberto, que aliás foi o lugar que ele mais rendeu no Fluminense, mas também faz tempo que ele não rende muito, não é um jogador que eu estou muito afim. Para mim, eu iria de Nonato, tá? Mas vamos ver qual é a escolha do Zubeldia. E na frente, Everaldo, titular do Zubeldia. Taticamente, ganha de cabeça, pivô e tal. Mas a gente tem um centroavante que fez gol. Vou explicar aqui a minha posição, tá? Se você mandar eu assinar agora quem tem que ser titular contra o Vasco quinta-feira, sem ver o jogo de hoje à noite, sem ver o jogo contra o Bahia, eu vou de Everaldo, porque taticamente acho que é um cara que se movimenta mais, ajuda na marcação, tenta roubar a bola ali na frente. Não sei se você tá com raiva de mim, mas é só por uma questão de segurança. Porque o jogo... Mas assim, hoje eu iria de John Kennedy. Porque se o John Kennedy entra hoje e faz um gol contra o Grêmio, pra mim aí eu boto ele titular contra o Bahia, vai que ele faz um gol, a gente vem embalado com o centroavante fazendo gol. Mas é meio confuso, né? Hoje eu iria de John Kennedy, pra ver se ele embala, já que fez gol no último jogo, o Everaldo vem de 2 jogos muito ruins, mas não cravo ainda que eu quero o John Kennedy na quinta-feira. Conseguiram entender? Deixa aqui no comentário se eu tô tão perdido, tá? Se vocês conseguem entender o que eu tô falando aqui. E Zubeldia, o técnico que não tem como algo. Se alguém não está gostando da passagem do Zubeldia no Fluminense, se alguém não torce pro Fluminense nesse momento, né? Então vamos agora falar das apostas pro jogo de hoje. Vamos a apostas pro jogo de hoje, vamos lá. KTO, parceira aqui do canal, link na descrição, daqui a pouco eu falo com mais calma disso, mas faz com que todo o projeto Jornada KTO, né, leva o nome dela, 1902 aconteça em todos os canais, e o canal Gol de Barriga faz parte, até porque eu sou um dos sócios, faz parte do grupo Jornada. Enfim, tem dia que eu tô a fim de inventar nas apostas, coisa mirabolante, tem dia que eu acho que tem que fazer o básico. Ainda mais quando tem valor. Fluminense, a KTO olhou e falou, não tem favorito. Vocês estão vendo aí, tá pagando 2,75 pro Grêmio, 2,63 pro Fluminense. Então, assim, é uma odd muito parecida.
E acho que tem valor essa odd, tá? Fluminense ganhar paga 2,63. Botei 10 para ganhar 26,30. Acho que tem valor, essa é a minha aposta pro jogo de hoje. Não vou inventar muito, não botar. Pensei em botar chute do Serna, pensei em botar quantidade de escanteio, pensei em botar cartão, mas fui no básico. Vitória do Fluminense hoje, simples, pagando 2,63, tá? Lembre que é uma forma de ajudar o canal Gol de Barriga e todos os canais do Grupo Jornada a continuarem na próxima temporada, clicando nesse link que tá aqui embaixo e fazendo seu cadastro na KTO. Se você puder fazer o depósito mínimo de R$10, ajuda mais ainda, porque pô, o pessoal vai ver que vocês estão comprando o nosso barulho e querem que o projeto aconteça. Lembrando, não inventem de apostar dinheiro que vocês não podem perder, levem como uma brincadeira, levem de uma forma saudável. Qualquer sintoma que você está achando que está se viciando, tenha cuidado, tá bom? E o outro ponto é para maior de 18 anos, sempre bom a gente conscientizar vocês em relação a isso, mas é uma parceira muito forte do Grupo Jornada, tá bom? E do canal Gol de Barriga. Vamos falar agora sobre arbitragem pro jogo de hoje, que eu acho que vocês não vão gostar. Lembra que eu falei para vocês, se você não estiver gostando do Zubeldia, você não é tricolor? Se você gostar do árbitro de hoje, você também não é tricolor. O árbitro de hoje é o senhor Rafael Claus, que já apitou 46 jogos do Fluminense e o Fluminense ganhou apenas 12. Nem vou falar o restante. Fluminense, vamos lá, vamos ver se vocês entendem. O Claus apitou 46 jogos do Fluminense, o Fluminense ganhou só 12. Se tem um árbitro que os números são horríveis contra o Fluminense, é o Claus. Infelizmente está escalado para o jogo de hoje na Arena do Grêmio. Então, assim, espero que hoje seja o 13º jogo, que seja uma temporada que até a gente está ganhando até do Claus. Se a gente ganhar do Claus, para mim é papo de favoritismo na Copa do Brasil total mesmo, tá? Porque ganhar do Claus é muito mais difícil do que ganhar do Vasco e os números estão aí para provar isso. Isso é indiscutível. Nesse momento, o Claus é maior do que o Vasco e não tem debate sobre isso. Enfim, transmissão hoje, jogo hoje 9h30, transmissão aqui começa a partir das 7h30. Te pedir, cara, assiste o jogo aqui com a gente. É a partir de 7h30, coloca ali o pré-jogo. O Vitor Lessa tá lá direto da Arena do Grêmio. A gente faz aquele pré-jogo trocando ideia, conversando com vocês, mostrando o clima que tá lá em Porto Alegre. Depois transmissão de uma galera que acompanha o dia a dia do Fluminense. Não vai ter aquele clássico tipo, o Ganso jogou mal e o Ganso nem relacionado foi. Então é uma galera que acompanha a gente, que acompanha o dia a dia do Fluminense. Então vê o jogo na sua televisão com a narração do Jornada e depois pós-jogo, Vitor Lessa tentando pegar jogador para falar lá com a gente. Zona Mista fazendo perguntas para o Zubeldia, ele vai responder em espanhol, mas a gente tenta dublar, a gente dubla para vocês depois aqui e vira um conteúdo lá no canal Jornada. Enfim, acompanha com a gente o jogo hoje a partir das 7h30. Coloca o despertador aqui, ativa o sininho, notificações, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito a gente, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Espero mais 3 pontos do Fluminense na noite de hoje.